Muito bem, meus irmãos, paz do Senhor mais uma vez, uma alegria termos visto essa apresentação tão bela, apresentada pelas nossas crianças, cujo tema principal que nós pudemos ver foi a investigação de uma personagem que estava em busca justamente de descobrir quem era este rei que havia nascido. E nós vamos ver que ao final Sherlock Watson era o nome da personagem, encontra-se com este senhor, com este rei que estava sendo investigado, estava sendo procurado, e ela conseguiu encontrar este Jesus, este rei que brilhou a sua estrela há mais de 2000 anos, sua estrela brilhou nos céus da cidade de Belém, lá em Israel, e ele foi encontrado pelos reis magos, pelos pastores, que o adoraram e que o reconheceram. E eu começo nesta noite, justamente aproveitando esta temática da cantata, procurando o rei. Será que é possível verdadeiramente um Deus habitar na terra? Esta também foi uma pergunta feita dos maiores homens mais sábios que pisou nesta terra, é o que a Bíblia nos relata. Salomão, ele faz essa pergunta lá em 1 Reis, capítulo 8, verso 27. Mas, de fato, Deus habitaria na terra? Esta foi uma pergunta que Salomão fez justamente no momento em que ele estava consagrando o templo de Jerusalém. Quando eles concluíram a construção daquela obra, consagraram aquele templo e a glória de Deus desceu naquele lugar e encheu todo aquele ambiente, de modo que ninguém que estava naquele templo poderia ou pôde ficar de pé. Nós também vimos que no Antigo Testamento, além deste habitar de Deus neste lugar, neste templo, quando houve a consagração do templo, também a glória de Deus habitou no tabernáculo de Moisés, enquanto o povo caminhava pelo deserto. E no tabernáculo construído por Moisés, enquanto o povo no deserto caminhava, a glória de Deus resplandecia e se manifestava no meio do povo. Também quando o povo pecou, Israel perdeu a sua posição diante de Deus, esta glória se foi, esta presença de Deus se foi de entre o povo. E nós vamos ver que no Novo Testamento nós contemplamos mais uma vez esta presença, esta glória, esta manifestação deste Deus que se faz presente, que habita no meio e que se encarnou por meio de Jesus Cristo, aquele que encarnou-se para revelar, para se manifestar em meio à humanidade daquela época, mas não só naquele tempo, mas a todos quantos o buscarem. E a nossa peça natalina, nossa cantata, a personagem Sherlock Watson estava justamente investigando para descobrir esse rei que tanto foi alardeado, que foi noticiado, que fez com que Herodes, o rei de plantão da época, se inquietasse a ponto de querer matar a todas as crianças que assim nascessem. A personagem, então, como uma investigadora, uma detetive, pesquisou as evidências. E eu, nesta noite, juntamente com você, brevemente, quero avaliar e analisar algumas evidências que nós vimos aqui no livro de João, sobretudo apenas no capítulo 1 do Evangelho de João, que nós fizemos a leitura, em que um dos versos que nós fizemos a leitura, uma das pessoas que conseguiram reconhecer a Jesus e a identificá-lo ao juntar todas as peças do quebra-cabeça dessa investigação deste Jesus que nasceu, ele no versículo 41 diz: achamos o Messias. Esta foi a declaração de alguém que estava procurando o Messias e que achou este Messias neste Jesus que se manifestou e que se revelou diante de reis magos, foi conhecido pelos pastores e momentos depois no seu ministério, depois já aos 30 anos, quando inicia o seu ministério, revelou-se a todas as pessoas e revelou-se à humanidade como sendo
verdadeiramente o Rei dos Reis. E aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, nós vamos ver 8 evidências de pessoas que conseguiram enxergar neste Jesus aquele rei que estava sendo procurado e aguardado por Israel. Naquele tempo, no primeiro século, quando Jesus nasceu, havia um sentimento muito forte na nação de Israel, entre os judeus, para procurar, estava um desejo messiânico de achar o Messias, de imaginar que o Messias estava para se manifestar naqueles tempos. Antes de Jesus nascer, efetivamente, muitas pessoas se intitulando Messias havia surgido pouco antes de Jesus. E muitos outros Messias se apresentaram e se revelaram depois da morte de Jesus. Quando nós vemos em Atos dos Apóstolos esse anseio messiânico, essa procura pelo rei, essa procura pelo Messias, lá em Atos dos Apóstolos nos é revelado isso, quando os discípulos estão anunciando o Evangelho de que este Jesus realmente era o Messias, o rei esperado. Nós vamos ver Gamaliel dizendo: olha, tantos Messias já apareceram no nosso tempo. Se esse aí for mais um que está se intitulando Messias, e se a obra que eles estão anunciando em nome desse Messias não avançar, então não é obra de Deus. Mas se este Jesus, que estes homens galileus estão anunciando ser ele o rei, ser ele o Messias, se verdadeiramente for ele o Messias e o rei que tanto aguardamos, não sejamos nós a nos levantar contra aquilo que Deus estabeleceu e não sejamos nós empecilho para que a obra de Deus siga. Então, havia esse desejo de encontrar um Salvador, havia um desejo de achar um Messias, de achar um rei, era a esperança de Israel, o desejo de Israel era encontrar este rei. E apenas aqui no capítulo 1, nós vamos ver 8 características que nós vamos encontrar em alguns investigadores, vou chamar assim, aproveitando a cantata que tínhamos uma investigadora chamada Sherlock Watts, nós vamos ver aqui algumas pessoas que conseguiram identificar no seu tempo algumas evidências que mostravam que Jesus era este rei que toda a nação esperava, que todos aguardavam e que ele é o rei dos reis, o rei que estava sendo procurado e que esses homens acharam, que Sherlock Watson achou e que espero que nós possamos também ter achado ele nas nossas vidas e no nosso coração. Nós vamos ver aqui João apóstolo, que é o próprio autor do Evangelho de João, é uma das pessoas que nos apresenta uma evidência. João o Batista nos apresenta algumas evidências. André o discípulo também nos apresenta uma evidência. Isso tudo no capítulo 1. Filipe o discípulo também nos apresenta uma evidência. E Natanael, também o discípulo, nos revela também uma evidência de que Jesus é o rei. Jesus é aquele a quem todos procuravam. E o próprio Senhor Jesus apresenta uma evidência, ele mesmo apresentando-se e mostrando-se como ele sendo aquele que todos esperavam. Se você procura ao Senhor Jesus, se você procura salvação, se você procura paz, se você procura esperança, este Jesus que todos procuravam, que alguns desprezaram, mas que poucos acharam, está aqui nesta noite para ser achado, para ser reconhecido, e as evidências estão postas pela palavra de Deus, pelo que as Escrituras nos revelam. De antemão, irmãos, João, o apóstolo, ele nos apresenta e nos dá uma evidência de que este Jesus que nasceu há mais de 2000 anos, ele era o rei esperado. Ele apresenta a evidência declarando que este Jesus que nasceu, ele é o verbo de Deus, ele era o verbo que estava com Deus, ele era o verbo que era Deus, ele era o verbo que estava desde o princípio. Portanto, João diz que este Jesus é o verbo. E se nós entendermos essa expressão verbo como algo relacionado a palavras, nós sabemos que nós, seres humanos, somos seres vernaculares, que nós
verbalizamos nossas ideias, nós construímos pensamentos e estes pensamentos são transmitidos para outros por meio da palavra, por meio daquilo que nós construímos por meio dos idiomas, da linguagem. Uma das linguagens utilizadas, existem símbolos, mas existe a linguagem da fala. João está nos mostrando esta evidência deste Jesus, João, o apóstolo, que este Jesus é o Verbo que veio justamente trazer a revelação da vontade e do coração de Deus Pai para a humanidade. Jesus, sendo esta evidência, sendo evidenciado como o Verbo, ele é aquele que revela a vontade de Deus, ele é o Verbo de Deus que estava no princípio com Deus e que era o próprio Deus. Sendo ele este Verbo, nós vamos ver lá em Apocalipse que ele é o Alfa e ele é o Ômega. E estas duas letras e palavras representam justamente a primeira palavra e a última palavra, respectivamente. Alfa, a primeira palavra do idioma grego, e ômega, a última palavra do idioma grego, para mostrar que Jesus é esta palavra, este Verbo revelado por Deus. Ele é esta evidência do Deus que fala e revela a sua vontade por intermédio do seu Verbo. Mas este Verbo, meus irmãos, muito além de ser um verbo que está escrito em pedras, muito além de ser uma palavra escrita em papéis, muito além de ser palavras escritas em um livro, muito além de ser palavras soltas ao vento, como nós dizemos, este verbo não é um verbo estático, ele é o verbo vivo, é o que João diz aqui, ele é o verbo de Deus vivo que habitou entre nós. João está nos dizendo, na sua primeira epístola, lá em João, ele diz que o que era desde o princípio, o que ouvimos, aquilo que vimos com os nossos olhos, aquilo que nós temos contemplado, aquilo que as nossas mãos tocaram da palavra viva de Deus. João está dizendo que este Jesus, que é o Verbo, ele não é uma palavra escrita apenas num documento morto sem vida. Ele é o Verbo vivo, cuja a vida nós podemos tocar. Ele é a palavra de Deus que revela a vontade de Deus e esta palavra pode ser tocada, pode ser apalpada, pode ser sentida, pode ser experimentada. Esta evidência deste verbo vivo, nós vamos ver que o escritor aos Hebreus acrescenta uma revelação a mais nessa compreensão. Ele diz: Deus, de muitas maneiras, falou na antiguidade por meio dos patriarcas e por meio dos profetas, mas nos últimos dias Deus falou, olha o verbo, olha a palavra, olha a revelação da vontade de Deus. Deus falou nos últimos dias por intermédio do seu Filho, e este Filho que foi falado por meio dele, o escritor aos Hebreus nos revela, ele é a exata expressão da revelação de Deus Pai. Quem vê a mim, disse Jesus, vê ao Pai, porque Ele é o Verbo que revela a vontade de Deus. Quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Busque a Jesus como o Verbo de Deus, como aquele que revela a vontade do Pai para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E João diz que este Verbo revelado, ele diz, ele é eterno, estava com Deus, ele era Deus. João diz que este Verbo, ele era criador. Tudo foi feito por meio dele, se não fosse ele, nada do que existe haveria sido feito. Tudo foi feito por ele, para ele, por meio dele. Nada do que foi feito se fez, se não fosse por meio dele. Ele é o Verbo que criou todas as coisas. Quando lá no Gênesis Deus diz assim, e disse Deus, haja luz. E disse Deus que haja separação da terra, da porção seca, da porção molhada, da terra, da água. Que haja, e disse Deus, que haja vegetação na terra, que brote árvores, que brote a vegetação da terra, e disse Deus, que brote animais e seres viventes das águas, e disse Deus, povoe as aves nos céus, e encham os céus com as aves. Tudo isso é o Verbo de Deus sendo revelado por meio de Jesus, e este Verbo, disse João, é Jesus. Este Verbo que revela a vontade de Deus é Jesus, mas João
o apóstolo nos mostra que esta evidência de Jesus como o verbo, além de ele ser o verbo eterno, além de ele ser o verbo que é Deus, além de ele ser o verbo que criou todas as coisas por meio dele, este Jesus é o verbo que se encarnou e habitou entre nós. Este verbo fez morada num corpo semelhante ao meu, numa carne semelhante à minha, semelhante à sua, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esta evidência de Jesus como o verbo é mais um dos elementos que podem nos fazer compreender que Jesus é o Rei dos Reis, que Jesus é Deus, que Jesus está aqui para morar em nossos corações. Mas João, o apóstolo, nos apresenta a segunda evidência. Ele vai dizer que este Jesus, que é o verbo criador, é o verbo de Deus, é o verbo eterno, que este verbo habitou entre nós. No entanto, este Jesus, como verbo, também acrescenta uma segunda evidência e diz: ele é a luz do mundo. E ele brilhou, e aquele povo que andava em trevas, como disse o profeta Isaías, e o povo que andava em trevas viu grande luz, e sobre os que habitavam na terra da profunda escuridão, resplandeceu a luz de Deus. E João vai nos dizer justamente isso aqui, versículo 3, versículo 4, a vida estava nele, e ele era a luz dos homens. Este Jesus, João, o apóstolo, nos mostra mais esta evidência. Este Jesus, ele também é a luz que ilumina a nossa compreensão e que nos revela a quem é Deus de verdade. Irmãos, e a luz é um elemento essencial para a existência e para a sobrevivência do homem. Nós precisamos comer, precisamos de nutrientes, para sustentar a nossa biologia, precisamos do ar para respirar, de forma que possamos viver e sobreviver, mas a luz também é um dos elementos essenciais para que nós possamos viver. Se não houver luz, se cair um meteoro, subir poeira cósmica e tampar e impedir que a luz do sol resplandeça sobre a terra, todos nós morreremos, porque a falta de luz produzirá morte nas nossas vidas. Se você está precisando de vitamina E, se eu não me engano, é a vitamina E. É a E ou é a D? Que você precisa pegar sol para D de dado. Precisa de sol. Tem uma médica aqui, eu olhando para uma médica e falando besteira, né? O sol, a luz do sol nos ajuda a produzir vitamina D. É algo extremamente importante para a nossa nutrição e a nossa existência enquanto corpos biológicos. Tira a luz e acaba a vida. Tira a luz, parou de brilhar a luz do sol, acabou a vida. Primeiro, as árvores não vão mais fazer fotossíntese por ausência de luz. As árvores vão, consequentemente, morrer. Os animais, o boi, a vaca, os animais que comem as vegetações não terão que se alimentar, também morrerão. E nós que comemos boi, vaca, picanha, vamos morrer, porque não tem mais. Aquele churrasquinho de final de semana acabou. Veja como a luz é importante para nós. E João está mostrando esta evidência. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz que veio trazer vida, por isso ele identifica Jesus como sendo, ele é a vida, e ele era a luz dos homens, nele está a vida, e ele era a luz dos homens, e a luz de Jesus resplandeceu para trazer vida a todos nós, e ele acrescenta, João no capítulo 1, versículo 12, ele diz, e todos quantos receberam da sua luz, foram feitos filhos de Deus. Porque ele é a luz do mundo, ele é a vida, e a luz, esta evidência de Jesus como luz, é aquele que te produz vida. Quer viver? Encontre-se com a luz do mundo, encontre-se com Jesus. Esta é mais uma das evidências que nos mostram que Jesus foi enviado para ser aquele que traz vida e nos liga à luz eterna do Pai. Este Jesus, João diz que é a luz da vida, mas João também mais na frente, no capítulo 8, diz que esse Jesus é a luz do mundo.
Malaquias vai dizer no capítulo 4, verso 2, que este Jesus, este Messias aguardado, ele é o sol da justiça. Apocalipse vai nos dizer que naquele tempo, naquele dia, quando a eternidade vir sobre nós, não haverá mais noite, não haverá mais dia, não haverá mais trevas, não haverá mais sol para iluminar, porque a própria luz do sol da justiça iluminará e reinaremos eternamente com ele, porque Jesus é a luz dos homens. Por isso, precisamos dele para viver. Por isso, esta evidência de Jesus, que João, o apóstolo, nos mostra, ele é a luz que traz vida para as nossas vidas, para nós. Nós vamos ver que esta luz, João nos revela que este verbo, este Jesus, que ele evidencia como sendo o verbo, este Jesus, a quem ele evidencia como sendo a luz do mundo, foi rejeitado pelos seus próprios irmãos, foi rejeitado por aqueles para quem ele veio se revelar. Veja que Israel estava procurando a luz do mundo, Israel estava procurando o verbo vivo, Israel estava procurando o rei, Israel estava procurando o Messias veio, o Messias se manifestou, mas ele veio para os seus e os seus não o receberam. Irmãos, Jesus está aqui para se revelar a nós, Jesus está aqui para se revelar às nossas famílias, Jesus está aqui para se revelar como verbo, como aquele que mostra a vontade de Deus para nós, Jesus está aqui para se revelar como a luz, para nos trazer vida, e como será a nossa recepção diante apenas dessas duas evidências? O aceitaremos ou não o reconheceremos? Mas o Evangelho de João, capítulo 1, é rico em evidências para nos mostrar quem é Jesus. Agora, avaliaremos e analisaremos o que João, o Batista, registrou como evidências para nos revelar quem era este Jesus que nasceu e que estava exercendo o seu ministério. João Batista, capítulo 1, versículos 29 ao 31, nós vamos ver que João, o Batista, agora apresenta uma terceira evidência de quem era este Jesus. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava exercendo o seu ministério e muitos estavam procurando o Messias, o rei, o prometido de Israel, e perguntaram nos versículos anteriores: João, és tu o Messias? Imagine um homem fazendo prodígios, como era o caso de João. João estava fazendo coisas grandiosas, e as pessoas olhavam para ele: deve ser o Messias, porque todos estavam procurando o Messias, todos estavam procurando o rei, e João aparece fazendo milagres, João aparece fazendo prodígios, João aparece fazendo grandes coisas. Se você olhar o versículo 6, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse João é esse João o Batista. Ele está dizendo: este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Mas ele não era a luz. João o Batista, apesar de fazer muitas coisas em nome de Deus, muitos milagres, muitos prodígios, diz a palavra, ele não era a luz. E as pessoas perguntavam: acredito que és tu, ó Gabriel, o Messias. Estás fazendo tantas coisas, estás produzindo tantos milagres, acredito que é você. João entende a sua posição: eu sou aquele que clama no deserto, eu sou a voz que clama no deserto, eu preparo o caminho para o Messias que virá após mim, eu não sou digno de atar ou desatar as sandálias dos seus pés, virá um que é maior do que eu. As pessoas perguntavam: não, João, és tu o Messias, tu deves ser o Messias, João Batista, tu deves ser Elias então, já que tu não és o Cristo, tu deves ser Elias, tu deves ser um dos profetas. Eu sou aquele que prepara o caminho. E João diz: eu não sou a luz, eu não sou aquele que veio prometido para Israel, eu sou a voz que prepara no deserto, mas aquele ali que está vindo ao meu encontro, aquele ali que está descendo para ser batizado, ele ali, aquele sim, eis o Cordeiro de Deus, aquele é o Cordeiro, aquele é o Messias que vocês estão procurando, aquele é o rei que Israel tanto almeja. E ele apresenta esta evidência e diz: ele é o Messias e, além disso, ele é o Cordeiro. Irmãos, essa expressão Cordeiro de Deus automaticamente deveria conectar nas mentes judaicas daquela época: bom, um cordeiro
deveria lhe conectar as mentes e os corações deles às profecias do Antigo Testamento que dizia que o Messias viria e retiraria a transgressão de Israel, retiraria a transgressão e o pecado do povo, e do pecado do meu povo não me lembrarei mais, diz o Senhor, quando fala por meio do profeta Amós. Quando João apresenta esta evidência, Jesus é o Cordeiro de Deus, tinha que necessariamente conectar, ele é o Cordeiro, Cordeiro diz respeito a sacrifício, sacrifício diz respeito a perdão de pecados, perdão de pecados significa que eu sou o pecador. Esta evidência de Jesus como Cordeiro de Deus nos mostra que Ele é o que tira o nosso pecado, é Ele que nos aproxima de Deus, não há outro caminho, não há outra alternativa, não há outra opção, não há outra rota para nos aproximarmos de Deus, para obtermos o perdão de Deus, se não for por meio de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, não só mais de Israel, mas agora tira o pecado de toda a humanidade. Você pode dar glória a Jesus por isso, é este Jesus que está sendo nos revelado, e são essas evidências apenas do capítulo 1, sem falar de todas as outras profecias. Eu li em um certo momento, em um certo livro, que uma pessoa foi fazer um estatístico, foi fazer um levantamento para calcular estatisticamente qual a probabilidade de Jesus de Nazaré, este que nasceu lá em Belém da Judéia, não ser o Messias. Se avaliarmos todas as profecias ditas com aquilo que os evangelhos e os relatos bíblicos nos mostram que Jesus fez. Sabe qual é a probabilidade? Eu vou contar a probabilidade, não me lembro o número, mas eu me lembro da figura para simbolizar. É um número enorme, irmãos, mas é semelhante. A probabilidade de Jesus não ser o prometido que estava prescrito nas Escrituras e nos profetas é equivalente a você achar uma moeda de prata em meio a um grupo de moedas de ouro, numa geografia, numa região do tamanho do estado de Sergipe. É como se você achar a probabilidade de Jesus não ser equivalente a uma moeda de prata em o meio de um monte de moedas de ouro em uma região geográfica do tamanho do estado de Sergipe. É fácil Jesus não ser o Messias ou é difícil? Ou melhor, vou refazer essa colocação. Jesus, estatisticamente, é o Messias de Israel, irmãos. É o Cordeiro que nós esperávamos. Não tem como não ser, pelas estatísticas, pelas probabilidades. É raro, é muito provável que Jesus... provável não, é certeza praticamente, esse nível de erro é quase nulo, é quase zero, porque Jesus é aquele que veio tirar o nosso pecado. Mas a quarta evidência que nós vamos ver no capítulo 1 de João, que também é apresentada também pelo mesmo João Batista, ele diz, além de ele ser, João o apóstolo diz que ele é o verbo, João o apóstolo diz que ele é a luz do mundo, João o Batista diz que ele é o Cordeiro de Deus, João o Batista diz que ele agora é o Filho de Deus, capítulo 1, versículo 34, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Ele está testificando, ele está dizendo, ele é o Filho de Deus, por quê? Vamos para o verso 32, ele diz, por que ele é o Filho de Deus? Porque eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousou sobre ele, repousou sobre Jesus, o Espírito Santo desceu sobre ele, e um dos significados da expressão Cristo, que é no grego, ou Messias, no hebraico, significa o ungido. João viu a unção sobre Jesus, dizendo, ele é o Cristo, este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Ele testificou, ele evidenciou que este Jesus é o Messias, porque ele viu o Espírito descer, e ele é, além de tudo, o Filho de Deus.
foi cantado aqui, foi falado aqui na cantata das crianças, o versículo 6 de Isaías capítulo 9, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, e ele é o Príncipe da Paz. Jesus é o Filho de Deus. João viu e testificou isso, e ele atesta, ele nos apresenta mais essa evidência. Mas nós avançamos aqui na quinta evidência do capítulo 1 do Evangelho de João, em que agora esta evidência nos é apresentada pelo discípulo chamado André. Versículo 42, André chama Jesus de quem ele verdadeiramente é. Versículo 42, leia comigo. Ele diz assim: ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem ele disse: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Diga para o seu irmão: achamos o Messias. Ele é o Cristo, diz para ele. Diga para o seu irmão: este Jesus é o Verbo, diz para ele. Este Jesus é a luz do mundo. Diga para ele que ele é o Cordeiro de Deus. Diga para ele que ele é o Filho de Deus. E diga para ele que este Jesus, ele é o Messias aguardado para nos salvar. André acrescenta a estas evidências investigativas, dizendo: além de tudo isso que os meus companheiros já disseram antes de mim, ele é o Messias. Eu o achei. Verdadeiramente ele é aquele quem nós aguardávamos, ele é aquele que vem restaurar, ele é um ungido de Deus para restaurar a nossa vida, para restaurar a nossa nação, para restaurar a nossa comunhão com Deus. Ele é o Messias. Esta revelação, irmãos, de Jesus como o Messias é a compreensão daqueles que compreendem, que entendem que Jesus veio restaurar a nossa vida. Jesus como o Messias representa o Cristo, o Senhor, o Jesus que muda a nossa vida, muda a nossa condição, nos tira de um estado de pecadores e nos coloca numa condição de filhos, nos tira da condição de perdidos, de condenados para uma posição de achados e de absolvidos, porque ele é o Messias, e o Messias veio para fazer isto. Ele se manifestou para aniquilar com as obras das trevas, com as obras da maldade, para nos dar a redenção em Cristo Jesus, como o escritor aos Hebreus diz. Ele, Jesus, é autor de eterna redenção, porque ele é eterno Salvador, porque ele é o esperado, o Messias enviado. Mas, avançando para a sexta evidência do Evangelho, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ver no versículo 45 agora, Filipe nos revelando e nos acrescentando uma outra prova de quem é este Jesus que se estava a procurar. Quantos estão a procurar Jesus? Talvez muitos estão procurando Jesus para fazer dele como um gênio da lâmpada, aquele que esfrega e espera um desejo para satisfazer algo pessoal. Mas esses homens acharam em Jesus, cada um na sua compreensão e na sua revelação, cada um encontrou Jesus algo muito além das coisas desta vida. E é isso que nós vamos ver em Filipe, quando ele compreende e acha Jesus. Veja comigo, o versículo 45, disse Filipe, quando ele encontrou-se com um outro que passou a ser depois um outro discípulo chamado Natanael, versículo 45 nos mostra, Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Filipe revela Jesus como o Nazareno. E essa expressão, tudo bem que muitos vão entender o Nazareno como aquele que nasceu na cidade de Nazaré. Também é. Em um primeiro significado, um manauara nasceu onde? Um capixaba nasceu onde? Espírito Santo. Um carioca nasceu onde? Um nazareno nasceu aonde? Em Nazaré.
Esta é a primeira compreensão. Mas a revelação de Filipe aqui é muito mais profunda do que apenas a origem e o lugar da onde Jesus está vindo. Quando ele fala, achamos o Nazareno, essa expressão Nazareno no hebraico é Notzir, melhor dizendo, com R, Notzri, o Nazareno. Notzri é aquele que nasceu em Nazaré, mas no entanto no hebraico tem uma particularidade neste idioma. Muitas palavras no hebraico, apesar de terem significados diferentes, como é o caso aqui, nós vamos ver Nazareno e rebento. Nós vamos ver Nazareno como a palavra hebraica chamada Notzri. Rebento significa Notzer. São significados diferentes, mas morfologicamente no hebraico, elas têm a mesma raiz e têm a mesma origem, e elas nascem a partir do mesmo radical. Portanto, para a interpretação judaica, quando palavras similares com o mesmo radical, que têm a mesma morfologia na sua origem, estão presentes nas Escrituras, você pode compreender tanto uma quanto a outra como interdependentes entre si. Deu para entender? Quando uma palavra tem o mesmo radical, ela começa com as mesmas expressões. Veja como é muito parecido. Notziri, notzer. São no hebraico elas têm as mesmas palavras, mudando apenas a última palavra. Elas podem ser conjugadas e entendidas em conjunto, porque elas têm a mesma radical, portanto, a sua origem são iguais. E quando João Batista, melhor dizendo, quando Filipe diz, achamos o Nazareno, ele está fazendo uma conexão com a profecia que foi dada para Isaías, quando Isaías disse e revela que o Messias virá da raiz de Davi, e esta palavra raiz de Davi, lá na profecia de Isaías, é Notzer, é do rebento de Davi, o remanescente de Davi, a raiz de Davi, aquele que é o broto de Davi. E essa expressão broto, raiz, rebento, se comunicam com essa expressão Nazareno. Filipe está querendo dizer que este Jesus, que ele achou, não é somente oriundo da cidade de Nazaré, ele na verdade é a raiz de Davi, que profecia de Isaías nos declarou, ele é o rebento que foi prometido, ele é o filho de Davi, é uma expressão de realeza. Este Jesus que nós encontramos, ele não é só vindo da cidade de Nazaré, ele é o filho de Davi, aquele que foi prometido que da descendência de Davi viria um que reinaria e subiria ao trono, e o seu trono seria um reino eterno e eternamente governaria sobre todas as nações. E Filipe está dizendo, achamos o rebento de Davi, achamos o descendente de Davi, achamos aquele que é o mais notável, como nós cantamos, achamos aquele que é a raiz que vai permanecer de pé e que vai reinar eternamente. Achamos o Nazareno, achamos a raiz de Davi, achamos o rei que haverá de reinar e governar sobre todos nós. E é por isso que Natanael consegue dizer, agora entendi e vejo que este aí é o rei de Israel. Veja que Natanael exclamou quando Filipe declarou isso. Natanael no versículo 49 diz, então exclamou Natanael e disse, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus, como o Nazareno, se revela como o rei que veio governar sobre Israel e sobre todas as nações. E esta evidência é compreendida por Filipe e é compreendida por Natanael. Mas a última evidência que nós vamos ver no capítulo 1 de João foi apresentada pelo próprio Jesus. Você veja comigo aqui o versículo 50. Melhor dizendo, 51. Jesus falando para Natanael, Jesus falando para Filipe, dizendo, e acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do...
Jesus se apresenta como o Filho do Homem. A evidência que Jesus nos traz sobre si mesmo, ele não se apresenta como o Verbo. João, o apóstolo, fez. Ele não se apresenta como a luz do mundo. João, o apóstolo, apresenta essa evidência. Ele não se apresenta como aquele que veio trazer salvação. Ele não se apresenta como o Cordeiro de Deus. João Batista o faz. Ele não se apresenta como o Filho de Deus. João Batista o faz isso. Ele não se apresenta como o Messias. André faz isso. Filipe o apresenta como o filho de Davi. Ele se apresenta como Filho do Homem. Essa expressão, meus irmãos, é uma expressão que é extraída da profecia de Daniel. E é a expressão pela qual Jesus mais se identifica no Novo Testamento. Nos 4 evangelhos, Jesus se apresenta como sendo o Filho do Homem por 83 vezes. Só no Evangelho de João, por 12 vezes, ele atribui a si mesmo e diz: eu sou o Filho do Homem. Essa expressão que Jesus se revela como Filho do Homem, nos mostra a dupla natureza de Jesus, referindo-se a si mesmo como aquele que tem a natureza divina e como aquele que tem a natureza humana. Enquanto homem, enquanto Filho do Homem, aquele que experimentou as dores, aquele que experimentou angústia, aquele que experimentou aflições, aquele que experimentou flagelos, no dizer do profeta Isaías, ele foi homem de dores, ele carregou sobre si as nossas culpas, carregou as nossas dores, pelas suas enfermidades nós fomos sarados. Isso expressa a natureza humana de Jesus, que abriu mão de toda a sua glória, como disse Paulo aos Filipenses. Ele abriu mão da sua glória, abriu mão da sua majestade, abriu mão da sua realeza, abriu mão da sua divindade, esvaziou-se para se tornar como um homem. Por isso é Filho do Homem, porque ele é um sacerdote que se compadece das minhas dores. Ele sabe o que você passa, ele sabe o que você enfrenta, ele sabe os seus dilemas, ele sabe as suas angústias. Por isso ele é o Filho do Homem, por isso ele é homem também como nós. Por isso ele foi homem de dores que experimentou a nossa angústia. Mas por outro lado, essa expressão Filho do Homem nos traz a evidência e mais um elemento para nos mostrar a natureza divina que há em Cristo Jesus. E neste mesmo versículo 51, ele faz referência a Jesus: olha, sobre o Filho do Homem, vocês verão descer os céus abertos sobre ele, e vocês verão descer os anjos de Deus subindo, descendo e subindo. Porque o Filho do Homem é o elo que liga os céus à terra. Ele é aquele que conecta a terra aos céus. Ele é aquele que liga pecadores àquele que é santo, 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 santo. Por isso ele é Filho do Homem, porque ele é aquele que nos conecta ao Pai. E ele faz essa analogia: verás o céu aberto sobre o Filho do Homem, e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Ele nos leva automaticamente a Gênesis, quando nós vimos Jacó na cidade de Betel. Ele deita sobre uma pedra, ele tem um sonho e visualiza uma escada em que ele vê anjos subindo e descendo e vê o Senhor no alto dos céus. Jacó está contemplando a glória de Deus. Jesus vem e diz: eu sou o Filho do Homem, eu sou eu sou essa escada que te liga à terra e que te conecta ao trono da graça de Deus. Eu sou o Filho do Homem porque eu tenho a natureza divina, vim do Pai, estava com ele no princípio, sou Deus desde o princípio, criei todas as coisas por meu intermédio, nada do que existe não foi feito se não fosse por mim, porque eu sou Deus e eu é quem te conecto. O Filho do Homem é quem nos liga ao Pai. Por isso o escritor aos Hebreus diz o seguinte: entremos, irmãos, com ousadia, com confiança, sem temor, pelo novo e vivo caminho, por essa escada que Jesus abriu para que pudéssemos entrar nos céus, porque ele, como Filho do Homem, é aquele que nos conecta ao Pai e nos dá livre acesso. Entremos com ousadia. Hoje há uma total liberdade entre os céus e terra, não há restrições, não há mais limitações. O véu que se separava-nos foi rasgado de alto a baixo, porque o Filho do Homem entrou no alto, entrou no tabernáculo eterno e nos conquistou eterna redenção. Por isso hoje nós podemos entrar diante do Pai e adorá-lo, e vê-lo, e contemplar a sua glória. Jesus nos deu uma chave importante como Filho do Homem. Olha,
Entra no teu quarto, fecha a tua porta, te ajoelha ali, ora ao teu pai que está em secreto, e você vai ser ouvido, e eu vou entrar na tua casa, eu vou fazer morada, porque Ele, como Filho do homem, pode nos conectar ao Pai. Ele, como Filho do homem, tendo a sua natureza divina, nos liga e nos dá a possibilidade de estarmos na presença de Deus. Irmãos, 8 evidências. Apenas no Evangelho de João, capítulo 1. Sem falar nos outros 66 livros e nos outros capítulos que a palavra de Deus nos revela, mostrando quem é Jesus. E a pergunta para nós fica acharemos Jesus nesta noite em nosso coração? O profeta Isaías, capítulo 65, verso 1 diz: consenti em ser buscado por aqueles que sequer perguntavam pela minha pessoa. Encontrei-me com aqueles que não me procuravam. A um povo que não sabia orar a mim, nem clamava pelo meu nome, eu declarei: eis-me aqui, eis-me aqui. Jesus está dizendo isso para nós hoje: eis-me aqui. Eis-me aqui. Talvez alguns não procuravam por Jesus. Talvez alguns, como disse a profecia, não estavam orando e não estavam buscando ao Pai. Mas aqueles que não procuravam, e somos todos nós, os judeus o rejeitaram por um propósito, e nós encontramos aqueles a quem nós não procurávamos. Deles são os profetas, deles são as profecias, deles são os patriarcas, mas nós conseguimos encontrar este Jesus que nós não procurávamos, eles esperavam, eles procuravam, muitos de nós nem procurávamos Jesus, mas Ele nos encontrou, Ele nos achou, e Ele disse para nós: eis-me aqui, eis-me aqui. Deixa Jesus nesta noite entrar no seu coração. Deixa Jesus nesta noite revelar-se a você. Seja uma dessas evidências, sejam outras, o Senhor Jesus está querendo ser achado. E serei achado de vós, diz o Senhor, quando me buscares de todo o vosso coração. Quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Há alguém nesta noite que deseja encontrar este Jesus, assim como a Sherlock Watson, que procurou, pesquisou, e ao final cantou. Qual o louvor? Estou seguindo a Jesus Cristo. Ela cantou: estou seguindo a Jesus Cristo. Estou servindo a Jesus Cristo. E nós, estamos todos nós servindo e seguindo a este Jesus? Todos nós já encontramos este rei que continua sendo, naquela época foi procurado, hoje continua sendo procurado. E hoje ele continua dizendo: eis-me aqui, eis-me aqui. Aqueles que baterem, aqueles que pedirem, eu me revelarei, eu entrarei na sua casa e farei morada com ele, disse o Senhor. Há alguém para Jesus nesta noite? Há alguém que deseja reconciliar-se com o Senhor nesta noite? Há alguém que deseja encontrar-se com um dessas características deste Jesus, o Verbo que te mostra a vontade dEle, o Cordeiro que tira o nosso pecado, aquele que nos ilumina, aquele que é o verdadeiro Messias, aquele que nos redimiu, aquele que nos salva? Hoje é noite de você também encontrar este Jesus. Se você já fez essa decisão, hoje também é noite de deixar Jesus reinar em seu coração, governar a minha e a sua vida dia após dia, porque Ele é o Rei, Ele é o Messias, Ele é o esperado, Ele é o desejado das nações, como diz a profecia, como dizem as Escrituras. Vamos orar ao Senhor nesta noite, agradecendo a Deus por esta cantata de Natal, agradecendo ao Senhor pela dedicação das crianças, agradecendo ao Senhor por todo o empenho das professoras, de todas as pessoas que se envolveram para a realização deste trabalho, que o Senhor possa continuar prosperando, abençoando os pais que também
colaboraram, contribuíram de forma que os seus filhos pudessem participar dos ensaios, que certamente não foram fáceis, foram exaustivos, mas tudo tem a recompensa vinda da glória da parte do Senhor. E já também quero aproveitar para orarmos para o encerramento. Quero aqui dar os avisos finais. A missionária Cátia Ventura continua pedindo oração pelo seu esposo, que é o pastor Jusenildo, que está enfermo, continua enfermo, e está se recuperando está sendo investigado toda a situação de saúde que o nosso irmão está enfrentando. Terça-feira que vem temos estudo da palavra. Próximo domingo, dia 24, haverá culto normalmente, às 18h15. Segunda-feira, convido desde já todos os irmãos. Nós teremos no dia 25 a cantata adulta, cantata dos jovens, cantata que será às 19 horas. Então, convidamos todos os irmãos a dia 25 também a virem participar conosco. E dia 26, na terça, também teremos estudo da palavra do Senhor. Então, teremos culto 24, 25 e dia 26. Amém? Quero convidar aqui o pastor Jean de novo para fazer essa oração, enquanto eu bebo uma águazinha aqui, para nos abençoar, para nos despedir em paz para as nossas casas, abençoando as programações, que o Senhor possa ser achado por nós ao longo desta semana, porque perto está o Senhor daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Vamos orar e terminar de nos despedir. Cumprimente seu irmão na saída, dê a paz do Senhor para ele, desejo para ele uma boa semana, para que tenhamos uma semana abençoada. Levante sua mão comigo, Pai. Nós te louvamos, nós rendemos graças por toda a realização nesta noite, pela tua palavra que foi cantada, que foi interpretada, pela vida de todas as crianças, Senhor, que as tuas mãos estejam sobre a vida delas, de seus pais e de todas as famílias. Rogamos as tuas bênçãos, que possamos nós continuarmos caminhando, olhando para ti, olhando para a tua luz, que possamos viver a tua palavra e que nós possamos, Senhor, caminharmos na certeza de que breve nós estaremos com o Senhor. Oramos também pela vida dos teus filhos que têm pedido oração. Rogamos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar bênção de curas, que o Senhor possa dar o equilíbrio na saúde dos teus filhos. Visita cada um deles, Senhor, e que a tua bondade, as tuas mãos estejam sobre as suas vidas. Deus, quanto às programações aqui que foram faladas, anunciadas, continua dirigindo, continua na frente, continua, Deus, agindo no meio da tua igreja e do teu povo. Agora, Senhor, nos despede, debaixo das tuas mãos poderosas, dá a nós uma continuidade de semana abençoada, dando livramento de morte, de enfermidades malignas, guardando, Senhor, a tua igreja e o teu povo, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja, todo o povo de Deus, nós dizemos, cumprimente seu irmão aí, deseja a ele uma ótima semana, uma semana de investigação e de achar Jesus. Encontremos Jesus no nosso dia a dia. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados,